Boa noite, gente linda! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Estamos aqui hoje, quinta-feira, para mais uma live. E hoje o tema é um tema muito especial, alma gêmea, né? E quem aí nunca sentiu uma conexão muito profunda com alguém e se perguntou, poxa, será? Será que é uma alma gêmea? Será que eu tenho tanta compatibilidade? O que é uma alma gêmea, né? E hoje nós vamos entender tudo isso. Vou ter uma convidada muito especial aqui, a Juliana, que é uma especialista aí em divórcio energético, relacionamentos, e vai estar trazendo pra gente bastante clareza sobre esse assunto. Então, fiquem até o final, viu? Vou chamar a Juliana aqui pra gente participar da live. Oi, Ju! Olá! Boa noite! Seja bem-vinda! Boa noite! Estamos aqui mais uma vez. Que gostoso poder estar aqui contigo. Gratidão por esse momento lindo. Foi tão incrível a nossa última live, né, Ju? Foi Deu muito aquela vontade de estar junto aqui de novo. Que bom. assim, eu não esperava a repercussão, foi bem legal. E tomara que a gente possa contribuir, né, mais e mais com mais pessoas dessa vez. Um assunto tão Sim, com legal, né, para certeza. estar falando. É um assunto que gera muita dúvida, né? É quase um tabu falar sobre alma gêmea, chama gêmeas, né? Qual a diferença? Será que é mesmo, né, uma alma gêmea aí, uma chama gêmea? Qual a função que elas têm na nossa vida, né? Por que a gente se conecta com essas pessoas? Qual que é a função que nós temos aí junto com elas, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência até o pessoal ir entrando, né, na live. Até, assim, acho que é válido a gente enviar o convite aqui também para o pessoal, quem estiver entrando, né? Bom, eu sinceramente sei muito pouco. Eu sei, assim, que almas gêmeas, daí você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas são almas que vêm da Estamos mesma todos energia. estudando. São almas que vieram do mesmo eu superior, alguma coisa assim, né? E daí elas foram divididas para caminhar na Terra, para exercer algum propósito, e quando elas se encontram é para potencializar mais ainda, né? Tô certa disso ou não? Certíssimo. Essa Isso. questão da chama gêmeas, da alma gêmeas, hoje eu estou até com a caneta aqui, um papel para desenhar, porque foi a forma como eu entendi. A gente está nesse Ótimo. caminho, né? A gente está ainda aprendendo muita coisa, e a melhor forma da gente fixar o que a gente aprende é passando para frente, né? E É. essa é a nossa missão. Estudar, buscar as informações, buscar os downloads, né, que vem dia após dia, né? Mas antes, Laís, de a gente entrar, dando até um tempinho para o pessoal entrar na live, eu quero deixar registrado o atendimento maravilhoso que eu recebi na semana passada da constelação familiar, o meu depoimento ao vivo, aqui com a Uhul! terapeuta Laís. Foi fantástico, eu recomendo. Tá assim, reverberando, você nem imagina. Depois, em off, eu conto tudo para você, como está reverberando. E como é importante a gente fazer essas limpezas, cada vez mais limpando o nosso campo, né, Laís? E a gente que está Exatamente. nessa terapia, nós somos os primeiros que tem que estar passando pela experiência das limpezas, das curas, né? Que é para, de repente, culminar e, se for do nosso merecimento, chegar aí no assunto que nós vamos tratar hoje. Né? Porque esse assunto da chama gêmea e da alma gêmea requer um pouquinho de abstração, né? Nós temos informações aí de seres que não estão nessa dimensão, que passaram essa uma forma
não convencional, né? Isso não é um assunto que você vê aí em algumas literaturas ortodoxas, nada disso, né? E, inclusive, é um assunto muito atual, a gente vê que é um assunto que anda bombando na internet, até muita informação, eu penso que todo mundo tem aí um dedinho que querendo contribuir, querendo passar a informação, porque realmente, para quem está nesse caminho do autoconhecimento, é um assunto extremamente interessante, porque fala diretamente do nosso coração, né, dos nossos relacionamentos. E com a consciência do divórcio energético, eu, sinceramente, fui impactada com essa possibilidade do reencontro, de repente, de uma pessoa realmente especial, né? Diferente de tudo que a gente já imagina, só que a gente romantiza muito isso, né? E não é bem essa realidade, né? É aquilo que a gente fala, né, Laís? A expectativa e a realidade, né? Até porque nós estamos aí num momento de transição planetária. Esse momento que nos proporcionou essas informações, então, estamos todos aqui nesse momento, por opção, né? Nós decidimos estar aqui nesse momento, aproveitar tudo que esse momento tem de bom, de esclarecedor, né? E, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Até porque essa é a base do estudo do divórcio energético. A gente vê que está todo mundo, a maioria das pessoas ainda naquele segundo degrau do Maslow, que nós falamos na live anterior, que é a questão dos relacionamentos e da questão sexual, onde a gente tem a repressão e, ao mesmo tempo, a gente tem a libertinagem. Então, é uma coisa de louco conviver com essa polaridade tão intensa, né? Essa polaridade. E quando a gente está nos extremos, a gente não acessa a consciência, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio ali, né? E aí, ou você reprime, e isso vai trancar coisas no seu organismo que vai impedir o fluxo da energia, ou você vai para libertinagem, que começa a perverter a situação, que também vai trazer ali um lixo emocional, uma coisa tóxica, que também vai trancar energias e vai impedir você de ter uma energia fluindo, uma expansão, né? Então, como é importante a gente trazer esses assuntos, que quase não é falado realmente, mas eu estou amando estar aqui com você e falando sobre isso, porque realmente faz muito sentido para mim, para você e para muitas pessoas que também estão buscando por isso hoje, né, Ju? A questão do momento é o que mais chama a atenção. Eu acredito que a maioria dos terapeutas, quando nós vamos atender as pessoas, é muito buscar trazer aquela pessoa para o momento presente através da respiração, né? Por quê? Vamos respirar, vamos entender esse momento que nós estamos vivendo de caos, né? De muita coisa vindo à luz, muita coisa que estava aí obscura, vindo mesmo para a superfície para ser visto, reconhecido e transmutado, né? Então, é um momento muito importante e nós temos duas vias nesse momento, Laís, que vários mentores têm dado mensagens, vários canais aí têm nos alertado, sobretudo o professor Hélio Couto, que sempre nos falou isso, né? Que é um momento que você não existe mais em cima do muro. Nós temos aí duas polaridades bem definidas, que o pessoal chama de joio e trigo, né? Então, aquelas tem certo e errado, tá? O que existe hoje são escolhas, são níveis de consciência fazendo escolhas o tempo todo. Então, nós temos um lado que está buscando aí entrar realmente nessa nova era, com uma nova energia, com autoconhecimento, buscando entender a espiritualidade, buscando entender o momento que a gente está passando dessa transição planetária, né? A gente tem esses buscadores. E, ao mesmo tempo, é muito nítido, a gente ainda percebe que a maioria das pessoas
que também vão passar por um despertar espiritual muito abrupto, né? Muita gente vai assim e já tem levado alguns sustos, né? Com algumas notícias de OVNIs, de extraterrestres. E são coisas realmente que mexem com o paradigma. Mas o mais importante é o nosso coração, né? Nesse momento. Buscar a reconexão, né, conosco mesmo. Essa foi a lição que a pandemia trouxe, né? Essa reconexão com a gente mesmo. Tá tudo bem se a gente viver a nossa solitude para poder se entender os seus processos, toda a sua trajetória, tudo que você tem vivido. E, mais uma vez, essa é a base do estudo do divórcio energético, da consciência do divórcio, que é entender quem eu sou a partir dos meus relacionamentos, sejam eles de qual natureza for, lá no trabalho, na escola, na família, e, sobretudo, os relacionamentos amorosos afetivos, né? Que realmente são aqueles que mais a gente nota, que mais prende as pessoas, né? Por diversos motivos. Então, essa essa nitidez e essa clareza e essa, como que eu podia falar, essa ciência do momento que nós estamos é muito importante para começar a entender tudo que a gente vai falar aqui hoje. De que lado você escolhe estar? Você escolhe estar do lado da luz ou você escolhe, né, aí não, ainda a Matrix, não despertar? Porque o fato de você não decidir isso de muro e automaticamente você já pende pela entropia psíquica, né, a estar no lado negativo da força, infelizmente. Da inconsciência, né? Exatamente. Só que como é um... Só dando um adendo, como é uma expansão da consciência, é meio que você não tem para onde ir, né, Ju? Então, assim, o que está acontecendo hoje? A gente percebe muito forte isso, porque a gente está nessa caminhada, que são os processos emocionais extremamente intensos. Hoje, não tem mais para onde fugir. Ou você foge para a fuga, que é os vícios, né? Seja comida, seja sexo, seja bebida, seja drogas, seja compras, né? Vícios que vão te proporcionar uma fuga emocional instantânea ali pelo prazer, mas que logo aquele processo emocional, aquela dor, ela vai vir, ela vai te sacudir, ela vai te obrigar a olhar a sujeirinha debaixo do tapete. Ou você acolhe todo esse processo emocional que vai vir independente para quem for, porque é uma onda. A gente fala assim, despertar, expansão da consciência, o que é isso? Gente, tudo é energia, né? Então, o nosso planeta, a nossa galáxia, ela tá dando voltas em volta de uma energia central que está no universo. Então, a nossa galáxia, ela não está parada, né? Então, assim como nós, como sistema solar, a Terra dá a volta em torno do Sol, o Sol dá uma volta em torno da galáxia, a galáxia também dá uma volta em torno de algo muito maior. E essa energia que tem no centro do universo, que nós estamos cada vez mais nos aproximando dela, que é a energia mesmo da fonte do Criador, né? Ela é uma onda de energia, de frequência, que ela vem e ela vai passando pelas nossas células, pelas nossas moléculas, pelos nossos átomos, pelos nossos elétrons. E isso vai dando uma mexida mesmo, porque o que acontece? Os blocos emocionais, as energias densas que nós vamos travando no nosso ser, no nosso corpo, é como se ele tivesse ficado ali um concretinho, sabe? Um bloquinho mesmo denso. E a única forma de soltar, né? De afrouxar essas moléculas desses blocos emocionais é entrando energia. Então, por isso que a respiração ela é muito importante também, porque ela aumenta, ela potencializa essa entrada dessa energia nesses blocos emocionais. E aí,
quando isso acontece, é como se a gente tivesse um copinho de água e a sujeirinha estivesse lá embaixo quietinha por muito tempo, né? Então você vai vendo a sua vida, você vai conquistando coisas, você vai vendo alguns padrões, mas tipo assim, deixa pra lá, né? Tipo, padrão de relacionamentos de abuso, de narcisismo, né, de várias coisas difíceis que podem acontecendo. E aí chega um momento que, vou focar no meu profissional, vou focar em ter casa, vou focar em ter carro, né, mães, né, solteiras, vou focar em cuidar dos meus filhos. Deixa pra lá. Isso aí não faz falta, né? É muito fácil, a sujeirinha tá lá embaixo, né? Ela não veio pra superfície. A superfície, você está se tornando uma pessoa de poder, você está se tornando uma pessoa bem resolvida, você está vivendo coisas legais da vida. Ok, isso é bom também, bom isso. Só que chega um momento que essa parte, essa engrenagem da vida, ela precisa funcionar também. Que é a engrenagem, exemplo, estou dando aqui, que é o assunto que nós vamos falar hoje, relacionamento. E aí, para você olhar para isso, muitas vezes vem um chacoalhão. Né? Então, o universo ele vai mandar essa energia, onde ele vai trazer à tona essas questões mal resolvidas do passado, que estão gerando esses padrões de repetição, e vai chegar uma hora que você vai estar de cara a cara com isso, não vai ter para onde fugir, e você vai ter que buscar recursos, né, para estar olhando para isso também. E é por isso que nós estamos aqui, né, Ju? Nós fazemos o nosso processo pessoal, interno, e estamos aqui a serviço para estar contribuindo para as pessoas que estão vivendo esses processos intensos e estão ficando malucas, né? Às vezes perdidas, desesperadas até, porque não conseguem entender o que está acontecendo, não conseguem resolver as situações, né? Exatamente pelo fato que você nos colocou aí sobre a entrada do planeta Terra, né, da nossa constelação, na constelação de Órion, né, que é a do Sol central, onde tudo, absolutamente todos nós estamos sendo impactados por ondas solares cada vez mais, pulsos solares cada vez mais intensos, e realmente isso aí tem provocado até surtos emocionais, né? Porque, como você falou, toda aquela emoção, né? Todo aquele sentimento reprimido, ele está vindo à tona mesmo, e só nos resta, como diz Beth Hellinger, só nos resta enxergar, ver que aquilo é meu, reconhecer como meu e tentar transmutar, né? Mas falando em relacionamento, eu até fiz um vídeo uma vez, Laís, brincando um pouquinho, né? Sobre as músicas de sofrência, né? Falar, uau! Sim! As músicas de sofrência, como nos mantém no padrão, porque a gente percebe, é um implante, né? Que é sempre assim, a gente tem um relacionamento, daí não dá certo. Daí eu vou pra balada, eu vou beber, eu vou naquela questão da sofrência, aquelas músicas, meu Deus! Aí tá, e nessa nova balada eu conheço uma nova pessoa. Aí a mesma coisa, eu me relaciono por um tempo, daí não dá certo, aí eu caio na sofrência de novo. E esse é um ciclo que eu acho que as pessoas, não sei se isso impacta, mas pelo que eu converso, às vezes a gente dá altas risadas com isso, porque é um padrão do inconsciente, né? Sim. Então, e é por isso que faz tanto sucesso, né? Só dando um adendo aqui de novo. E é por isso que essas músicas fazem tanto sucesso, porque elas são a leitura da crença que está no inconsciente coletivo, né? E não só isso, ela mantém essa estrutura, porque ela se torna um implante, né? Que fica ali trazendo esse mesmo padrão sempre. Sabe, o que seria, né? O quão bom seria se todos pulassem só um degrauzinho, que seria o degrau do poder. Você imagina tanta gente na disputa do poder, né? Então vamos manter esse povo todo aí na sofrência, na carência, nos relacionamentos que são de ciclo repetitivo, só que aí a gente acaba falando, nossa, não, tem alguma coisa aí errada, né? Que precisa ser vista, reconhecida e transmutada. Essa é a nossa o nosso norte. Daí, para nós entrarmos na questão das almas gêmeas, né?
essa questão da carência, essa questão de, um não dá certo, o outro relacionamento não dá certo, não dá certo. Eu falo, não, peraí, agora eu preciso encontrar a minha alma gêmea. Eu preciso, aí agora, né, o novo termo que as pessoas estão bastante atentas. Não, agora não é mais alma gêmea, agora eu preciso da alma gêmea, né? E vamos estudar sobre isso, porque realmente se torna, seria ótimo, excelente, maravilhoso se todo mundo tivesse aí com a sua chama gêmea aqui, nesse momento. Porque o planeta Terra daria um salto quantitativo, assim, esplêndido. Todo mundo ascensionaria, seria ótimo para a humanidade, para todo mundo. Que são, na verdade, os relacionamentos da nova era, né? Que realmente não é mais esse negócio de relacionamento kármico. Os relacionamentos da nova era são aqueles com missão. Qual que é a missão? A missão é cuidar de si para elevar o padrão vibratório do planeta Terra. Essa é como diz, a missão das almas gêmeas, do reencontro, da fusão. Mas o que é isso? Né? Do que a gente está falando? Né? O que é alma gêmea? O que é chama gêmea? Né? Então, eu preciso pegar meu GPS, sabe, Laís? Quando eu quero ir te visitar, aí eu ponho lá no meu... eu me perco, eu estou sem GPS. Eu me perco, ligo para você. Laís, vem me buscar aqui. Aí, qual que você vai... A pergunta que você vai fazer para mim, mas aonde você está? Eu sei que você quer sair desse ponto onde você está e você quer chegar até mim. Mas eu preciso saber onde é que você está. Né? Então, essa é a grande sacada, grande pergunta. Por quê? Porque a gente consegue identificar através de uma autoanálise. Qual é o lugar que a gente está nesses níveis de consciência? Qual é o lugar? Né? Qual que é o degrau que eu já alcancei? Então, é isso que eu venho trazendo nas reflexões, Laís, no estudo do divórcio energético. Bom, mas vamos vender nosso peixe antes um pouquinho, aproveitar vamos. É o seguinte, Laís, até vou te fazer uma proposta aqui. Vamos pedir para o pessoal comentar, vamos deixar, pelo menos da minha parte, eu estou tão empolgada com a mesa psiônica, que fez aquele upgrade, assim, está sendo tão maravilhoso trabalhar com que era a mesa radiônica, e passou a ser uma mesa psiônica, porque entrou seres multidimensionais, assim, apoiando muito do portal de Sirius, que são as mães divinas, né? Então, a possibilidade de ajudar mais pessoas, nossa, eu estou bem empolgada. Então, eu não podia deixar de falar, né? E trazer... Sim. Inclusive, fiz também, né, uma sessão maravilhosa, que eu fui presenteada, né? Gratidão. E assim, eu acho legal a gente estar falando disso, porque é uma oportunidade muito legal de quem quiser conhecer a mesa psiônica, que trabalha através de objetivos. Vamos supor, Laís, você está para fechar um negócio, quer aumentar a sua vida financeira, enfim, você tem um objetivo. E aquele objetivo que você tem, ele não atrapalha o livre-arbítrio de outras pessoas, ele não interfere no livre-arbítrio de outras pessoas. Daí a gente entra com o recurso das ferramentas, eu quero mostrar ela aqui, que ela está aqui comigo. Mostra. Que é a mesa psiônica, que eu trabalho, o pêndulo, né, da radiestesia, para estar encaminhando frequências de luz para que as pessoas atinjam os seus objetivos, né? Então, eu faço atendimentos, Laís, online, posso fazer também, para quem está aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu posso fazer pessoalmente também, mas eu quero dizer que as agendas estão abertas, continuam abertas, eu faço esse atendimento uma vez por dia, porque é um atendimento energético, então, para sustentar tudo isso aí, mais um atendimento, para mim ainda fica complicado.
Mas, assim, agendando, a gente atende todo mundo. Então, eu trabalho, utilizo o pêndulo, né? E, assim, eu fiz um curso, foi bem legal com a Régia Prado, né? A dela, que é aqui em Campo Grande, a representante é a Fatinha, que nos proporciona vamos dizer, o certificado, né? Para que a gente possa operar com a mesa, atingindo mais e mais pessoas, levando luz aí para todo mundo. E eu quero falar, Laís, que a gente pode fazer, né, depois da live ou então nos comentários, fazer aí um sorteio de um atendimento da mesa psiônica para quem comentar eu quero aí Vamos deixar no comentário, depois que tiver postado. A hora que tiver lá 10 comentários, a gente faz um sorteio. Então, quem está aqui no presente, comenta lá depois que for postada a live. E quem vir do futuro assistir a live, comente lá, eu quero a mesa. A hora que tiver 10 comentários, a gente faz o sorteio. E é uma mesa maravilhosa, eu recebi a sessão e foi incrível. Estou ainda percebendo as energias aqui, mudando as situações aqui que estão se alinhando. Inclusive, ela pode ser feita para relacionamentos, tá, gente? Então, quem tiver aí, né, nessa energia. E bora lá, né, falar sobre, então, as almas gêmeas. Vamos lá, Ju, como que é essa história das almas gêmeas? Eu não posso falar. Sei. A minha maior dúvida, Ju, é como eu sei que é minha alma gêmea? Como eu identifico isso? Tá. Que eu já acho que eu já me confundi algumas vezes. Olha a Regiane. Isso aí, Regi. A gente tem, a Bruna falou comigo aqui, o Davi falou também. Um beijo para vocês, obrigada por estar assistindo. Olha só, as almas gêmeas é um grupo de almas da mesma mônada que a nossa, ou seja, da nossa família monádica. E são termos que eu preciso explicar, por isso que eu trouxe a caneta aqui, o papel, para desenhar mesmo, para que as pessoas entendam do que se trata, né? Então, almas gêmeas são almas que nós temos profundo amor, amor incondicional. São aquelas pessoas que são muito fáceis da gente se relacionar. Então, nós temos aí afinidades, né? Quando a gente encontra uma alma gêmea, não necessariamente pode ser romântica. A gente pode ter uma alma gêmea que seja nossos amigos, familiares, irmão, mãe. Então, isso são almas gêmeas, são aquelas pessoas com as quais você conta, né? Aqueles da sua família. Pensa que é uma pessoa que você sente em casa, acolhida. E assim, o relacionamento com as almas gêmeas, né? Pode ter, inclusive, com as próprias almas gêmeas, como nós somos egos individualizados, a gente pode sim encontrar alguma situação kármica, né, de conflito entre as almas gêmeas. Sim, isso acontece. Mas esse sentimento de amor incondicional e sobrepõe qualquer tipo de karma. Então, tem um karma com alguém que eu gosto muito, não é difícil transmutar essa situação, né? E transmutar isso em amor, porque elas se amam. Então, é um amor incondicional, né? Então, quando se encontram almas gêmeas em relacionamentos amorosos afetivos, são aqueles relacionamentos geralmente duradouros, né? São geralmente aqueles relacionamentos assim que a pessoa contribui com você. Puxa, sabe, Laís, aquela pessoa que você pode ligar qualquer hora da noite que você precisa, aquela pessoa com aquele amor vai te atender e vice-versa, né? É um amor recíproco de alma gêmea. Diferente um pouquinho das almas afins, que você também tem esse carinho, todo esse amor, porém, são situações, são almas um pouco mais distantes. Eu vou desenhar depois para entender mais ou menos do que eu estou falando. A gente tem afinidades, por isso o nome, almas afins, né? Mas não é aquele amor tão forte quanto de uma alma gêmea. Como que eu vou saber? Só sentindo. Não tem como eu falar, não tem. Mas pode ser
uma alma gêmea não significa que você vai também ficar a vida inteira com essa pessoa, né? Pode ser apenas um ciclo ali que você precisou para evoluir, né? Sim, até porque os relacionamentos, principalmente hoje em dia, eles estão muito líquido, né? Porque é diferente dos relacionamentos sólidos. São os relacionamentos líquidos justamente porque muitas vezes eu estou no momento, numa posição que uma mesma pessoa. Só que eu estou me expandindo, eu quero uma abertura maior de consciência, então eu estou em movimento consciencial. E muitas vezes aquela pessoa que eu encontrei naquele momento, ela, sabe, estacionou por N motivos. Só que a outra parte continua, né? E aí o que acontece? Perde a sintonia. Se amam, se amam. Se gostam, tem planos, tem, mas perdeu a sintonia porque um continua numa evolução, no movimento, e a outra continua na posição. Né? Então, é um plano cartesiano, movimento e posição, né? de relacionamentos. Por isso que, às vezes, eu gosto de alguém que gosta de outro, que está com outro, sabe assim? É justamente por causa desse movimento. Um está no movimento e o outro está na posição. E é isso que a gente vê aí. Aí que gera os relacionamentos kármicos. E tem pessoas. Eu te amo, isso que eu ia falar. E tem pessoas. E tem pessoas que passam na nossa vida, eu acredito assim. Eu já tive experiências, né? Vou contar das minhas experiências, que a melhor forma que existe da gente partilhar também as nossas experiências, né? Mas, exemplo, eu tenho um amigo que hoje a gente não conversa tanto mais, mas assim, logo quando a gente se viu a primeira vez, foi aquela amizade, assim, falava, gente, era um sentimento, assim, mas não era assim vontade de ficar com ele, nada, assim, era só um sentimento, assim, de amor profundo. E a gente, sabe, contava tudo um pro outro, a gente... era uma coisa assim, era conselho, era também as coisas erradas, era as coisas boas, e a gente tinha aquela parceria, aquela conexão, aquela coisa profunda, enfim. E eu vivi um processo na minha vida que eu precisava aprender algo de uma forma dolorosa. E eu precisava aprender com alguém que, vamos supor, tivesse também aquele amor e aquela coragem de participar daquela vivência comigo, né? Só que na época, obviamente, eu não entendia, eu fiquei chateada, falei, poxa, era a pessoa que eu mais confiava, né? Como é que aconteceu isso e tal. Só que depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, ele foi, além de ser essa pessoa parceira, também foi a pessoa mais corajosa, porque ao mesmo tempo que a gente se amava tanto, a gente também... ele também teve a coragem de, enfim, aconteceu uma situação, foi gerada uma situação que, tipo, quebrou meu coração, vamos dizer dessa forma, né? Só que a partir daquele momento ali, ele foi a primeira pessoa que fez assim, que eu sempre fui dependente emocional. Aquela dependente emocional escrava mesmo, assim, né? Totalmente boazinha, totalmente carente, totalmente aquele vazio que nada tapava. Eu sempre... Era muito difícil aquilo. E aí foi uma situação que um dia ele me chacoalhou, olhou pra mim e falou assim, sabe do que você precisa? Você precisa de amor próprio. E aí virou a chavinha. Eu falei, nossa. E doeu, lógico, né? Doeu pra cacete, assim. Aí depois de um tempo ainda falei, nossa, você foi a primeira pessoa que fez virar a chave. E chorei, falei tal, doeu e tal. E aí ele falou assim, mas foi bom? Foi. Olha, mulher que você é hoje. Não, hoje eu entendo, né? E aí foi quando a nossa amizade voltou, né? Inclusive, você conhece, né? O Guilherme. E aí a nossa amizade voltou. Foi. E aí a nossa amizade voltou. Hoje a gente conversa também, não como antes, assim, que era mais, né? Mas é que também hoje eu tenho muita coisa, ele também tem muita coisa, né? Os caminhos vão indo para caminhos diferentes. Mas essa questão, igual assim, tem muito. É muito. Com as almas gêmeas.
esses são os acordos com as almas gêmeas, porque Isso. precisa ter esse atrito para que haja evolução. Você falou do Gui, eu vou falar da minha irmã, isso eu posso falar para você. Eu e minha irmã mais velha, um beijo para ela se estiver ouvindo, eu amo você demais. É uma alma gêmea minha, eu considero, porque a gente tem um amor, além de sermos irmãs, nós temos assim um amor incondicional. E como ela é irmã mais velha que eu, um ano só de diferença, mas como a gente perdeu a mãe muito cedo, ela tomou o lugar da minha mãe na minha vida. Então ela era aquela pessoa que se preocupava, tal, até que um dia eu dei meu grito de independência, porque essa questão da dependência emocional, basicamente Sim. eu acho que todos nós temos em algum nível. E assim, o que acontece? Foi o dia que, para ela, foi muito mais difícil do que para mim, que dei esse grito. Eu fui para Florianópolis, me desprendi do clã, né, aqui de Campo Grande. Então, ela fez uma decisão interna que eu senti que doeu pra caramba para ela. Ela falou assim: não, mas eu vou soltar. Eu falei: Tato, eu chamo ela de Tato. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu pude crescer, né? Eu cresci através. Mas quem poderia fazer aquilo comigo? Só quem realmente me amasse, né? Então, nós estamos falando de Exatamente. almas gêmeas, almas assim que se amam Sim. profundamente, independente Faz o que é necessário, né? do Faz o que que tem tem que ser o feito. que Não tem de fica acordo. de joguinho, não fica de joguinho, não fica de Exatamente. conversinha, né? Pra não chatear. Não, eu vou falar porque eu tenho que falar porque eu te amo. Se doer agora e você não entender, tá tudo bem, mas pra frente você vai entender. E é muito engraçado, porque a gente teve 2 atritos já. Nossa amizade tem mais de 10 anos. E o outro atrito foi eu que falei pra ele. Que foi antes desse atrito que teve comigo, que ele me despertou. O outro atrito, eu que despertei ele. Foi uma coisa assim que eu falei pra ele: não vem mais aqui na minha casa. O dia que acontecer isso, você vai entender. E aí a gente volta a conversar de novo. E aí quando ele entendeu, a gente voltou a conversar de novo. E é a mesma coisa que aconteceu comigo. E é muito interessante isso, porque eu tenho uma amiga mesmo, que também tem 20 anos de amizade, e é assim, a gente não tem é, muita coisinha, né? Você vai, tá, fala o que tem que falar. Exato. Você não vai ficar E aqui, preocupada se a outra pessoa tá levando aquilo, né, bem ou mal. Você vai falar porque é preciso. E se ela não entender agora, vai entender depois. Vai fazer bem, né? e assim, o legal é que, por exemplo, quando não é uma questão de vínculo familiar mesmo, de sangue, mas quando você encontra uma alma gêmea, seja amigo, relacionamento, enfim, é instantâneo. A gente se reconhece. É como você falou: meu Deus, eu É, acabei de conhecer a pessoa e parece que eu já passei a minha vida e ele sabe tudo a de mim. vida. Me lê de uma Exatamente. forma muito pontual. Então a gente sabe que se trata ali de almas, sabe, extremamente Uhum. ligadas. E, é dessa forma que a gente reconhece quem é uma alma gêmea e quem não é, né? Então, isso É muito conta. interessante, porque a gente pode fazer parcerias com almas gêmeas no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, que são núcleos diferentes, mas que têm também a sua evolução, a sua expansão, o seu crescimento, né? E se você acaba encontrando pessoas assim, né, você acaba fazendo esse processo muito mais rápido também. As duas estão no mesmo objetivo, no mesmo propósito, indo na mesma direção, né? Mas assim, só falando uma coisa que eu lembrei, como é romantizada aí essa questão, né? Porque a gente sempre lembra, eu falei dessa live com uma amiga minha, ela lembrou da novela, né? Aquela música Alma Gêmea, nanana. E aí você pensa assim, nossa, eu vou encontrar o amor da minha vida, né? Vou encontrar minha alma gêmea e vou ficar com ela até eu morrer. E quando eu morrer, eu tenho que voltar a encontrar ela de novo. E não tem que, né? Não tem que, porque na verdade ela só faz É, parte de um ciclo ali que vai ser importante para você. O tempo disso é, vai ser o que vocês combinarem ali. Não tem que ser, né? pois é.
Agora, eu posso te dizer o seguinte, que as almas gêmeas é aquele relacionamento quentinho. E muitas vezes relacionamento quentinho, Laís, para as duas partes, por que em algum momento há a separação? Por quê? Entra na zona de conforto e não há crescimento sem o atrito. Então, sabe, por isso que existem as curas, por isso que precisa ter as libertações, enfim, né? Enfim, tem que partir para deixar sentir, fluir, para você entender quem é uma alma gêmea na tua vida. Diferente, mas muito diferente das chamas gêmeas. Aí vai entrar no assunto que eu vou falar para vocês, e foi a forma como foi mais prático para eu entender, e aí eu vou passar isso para frente. Nós sabemos, até pela física quântica, que nós somos parte de um todo, né? Você vai, coloca o microscópio na nossa pele, em qualquer lugar você vai chegar nas supercordas, no vácuo quântico, enfim, é da onde tudo emerge, certo? Então, só que essa consciência, vamos dizer assim, vamos chamar de consciência, Deus, né? Para ele ter todas as infinitas possibilidades de experiência para o próprio crescimento do universo, houve as subdivisões, das nossas consciências para que todos, individualizados e com marcas que só nós temos. A minha consciência, eu, Juliana, todas as experiências que eu quis ter, que eu escolhi ter, somente eu fiz isso. Somente eu tenho o meu DNA, as minhas características são únicas no universo, né? E isso, por quê? Porque cada um tem essa individualidade, essa característica, justamente para que haja um crescimento em experiências. Por quê? O que é retornar para casa? É retornar a Deus e aquilo que nós somos, uno, uma consciência una. Para que isso aconteça, para que a gente volte lá na fonte primordial, a gente precisa trazer o máximo de experiências que nós possamos ter. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Primeiro, a gente tem o todo. Deixa eu ver se eu faço aqui a bola redonda. Dá para ver aí? Ou ficou claro demais? Tá. Foi mais para trás. A gente tem... Sim. Vamos dizer que isso aqui o início de tudo, tá? Vamos colocar assim dessa forma. De uma forma bem tranquila para vocês entenderem. Então, essa fragmentação do próprio Deus, para que tenha as experiências, foram subdividindo, encapsulando em 12 super-almas. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Então, essas super-almas. Esse todo aqui, a gente vai chamar de uma unidade de mônada. Tem várias mônadas, infinitas mônadas, mas essa aqui é uma dividida em 12 super-almas. E essas 12 super-almas, elas também foram se subdividindo em 12. Então, a nossa mônada, a nossa família monádica, da onde nós nos manifestamos aqui na 3D, como consciências, nós também, essa mônada maior se encapsulou e se dividiu a própria consciência em 12 super-almas. Essas 12 super-almas se subdividiu em 12, que a gente chama de eu superior. Então, Laís, o seu eu superior, nós temos 12 fases, 12 faces do seu eu superior, o seu próprio. Eu tenho 12 também. E é exatamente
parte essa família aqui de 12, que são as minhas almas gêmeas, aquelas as quais eu tenho mais afinidade. Então, essas 12 aqui, eu me sinto em casa toda vez que eu as encontro. É um amor incondicional. Então, você imagina, são 12, né, eu superiores, que também se dividiram em 12. Então, uma mônada, ela é uma família de 144 almas. Da onde que eu tiro esse número de 144? O próprio Deus se encapsulou em várias mônadas, famílias monádicas, para que tivesse experiências, para que a gente volte com todas as experiências lá para a nossa fonte criadora de tudo que é. Então, eu preciso ter experiências, seja boas, sejam ruins, as experiências, que isso contribui com o crescimento do universo. Um imagina, Laís, que nós somos uma dessas bolinhas aqui. Nesse momento, nós representamos uma dessas 12, que são as almas gêmeas, certo? Essa minha individual aqui, o que acontece com ela? Ela está experienciando também uma divisão em duas polaridades, yin e yang, masculino e feminino, divino feminino, divino masculino, né? Então, por que isso? Porque faz parte da experiência. E como eu disse no vídeo anterior, houve um momento que precisou ter uma separação. Então, eu estou falando da mesma alma que foi subdividida em duas polaridades, porque nós estamos num universo que tudo é dual, tudo tem sua contraparte. Necessariamente, porque eu estou num corpo feminino, eu sou yin? Não. Né? Nós estamos falando de energia, da sua essência, aquilo que você é na verdade. Geralmente, quem está no corpo feminino realmente é a parte yin dessa divisão. E quem está no corpo yang é a parte yang. Mas isso não é uma regra, porque eu posso ter a energia yin, porém estar no corpo masculino, temporariamente passando por uma experiência naquele corpo masculino. Por quê? Mesmo eu, vamos supor que eu seja a parte yin dessa divisão, mesmo eu sendo a parte yin, eu tenho um percentual de polaridade yang, que é o divino masculino dentro de mim, que precisa ser visto, né? Porque é um divino, é uma polaridade divina, faz parte da criação. E muitas vezes é esse desequilíbrio que gera todos os outros. É um feminino desequilibrado e um masculino desequilibrado dentro de nós mesmos, né? Então, quando a minha alminha aqui, vamos supor que eu sou uma dessas 12, quando essa minha alminha, ela se parte nessa divisão, yin e yang, nós temos aí um relacionamento de chamas gêmeas. E, diferente do relacionamento de almas gêmeas, que tem afinidade e tal, é quase muito raro o encontro das duas polaridades, yin e yang, estar encarnado aqui nesse momento, agora, no mesmo momento. Mas o fato é que todo mundo tem a sua polaridade, e estando ela encarnada neste momento ou não. Porque uma pode estar lá ancorando a tua experiência, e quando você for, ela desce para que ela também tenha a experiência. Agora, o que acontece em alguns casos? Por que nessas famílias das 144 mil almas aí, que estão em missão, né, que a gente sabe que existe um grupo de almas, 144 mil mestres ascensos nesse momento, que nem sabem o que são mestres ascensos, estão encarnados aqui, em missão. E muitos deles já estavam sentindo muita saudade das suas chamas,
né? Porque é um relacionamento de nova era. É um relacionamento diferenciado. Não é mais aquela coisa de hoje eu tô com um, eu tô com outro, tô com outro, tô com outro. Não. É um relacionamento. Por que é de nova era? Porque é uma fusão tão transcendental que quando as duas chamas se encontram, há uma explosão tão grande de amor entre elas que eleva o padrão vibratório do planeta Terra. E isso, neste momento, é um grande desafio. Eu vou voltar lá 2000 anos, quando Jesus encarnou, né, aqui, e a sua contraparte Maria Madalena também. O que aconteceu com aquele casal divino? Um foi morto e outro até hoje acreditam que foi uma prostituta, justamente para, sabe, para denegrir a imagem do sagrado feminino. Mas é o casal que a gente tem aí como modelo, né, de divindade, casal divino que veio com um propósito na Terra. Então, por que é extremamente complicado nesse momento as chamas gêmeas se encontrarem? Primeiro, que a densidade neste momento não permite, né? Você vê como que nós vamos falar em chamas gêmeas num momento desse, onde há tanta promiscuidade sexual, né? Porque o sexo entre as chamas gêmeas é sagrado, é transcendental. E além do mais, como que eu vou reconhecer a minha chama gêmea e saber que eu estou num relacionamento de chamas gêmeas? Em primeiro lugar, para você começar a pensar no assunto, você precisa estar num caminho de busca. Nem vou falar de busca espiritual, porque isso rotula muito, mas é um caminho de busca de limpezas profundas, de curas profundas de si mesmo. Porque como que você vai reconhecer alguém que te conhece na tua essência? E vamos dizer, Laís, que eu estou fora da minha essência, completamente fora da minha missão de vida, estou vivendo uma vida com quem eu sou na verdade. E quem eu sou na verdade? O que é a minha essência? Você consegue compreender quão grande é esse assunto, tão complexo? Muitas vezes a gente não sabe ainda quem é. E como que eu vou pensar um relacionamento de chama gêmea, que é exatamente o espelho? Por que às vezes até pode estar encarnada mesmo a chama gêmea, mas um relacionamento que não dura e é extremamente doloroso, muito parecido com aqueles relacionamentos kármicos, muito parecido. Ó, uma dica que eu vou dar: relacionamento de chama gêmea é muito parecido com relacionamentos kármicos, porque os encontros são rápidos e geralmente extremamente dolorosos. Por quê? O divino feminino não faz a parte dele, que é a sua parte de cura, de não cobrança do divino masculino. São duas polaridades que cada um tem o seu papel, né, no casal. E você assumir que você precisa, no caso do Yin, trabalhar suas curas do sagrado feminino, suas curas da sua criança interior, enfim, sem olhar para o gêmeo, porque é uma coisa muito individual. Aí que está a grande pegadinha do negócio, porque as pessoas acreditam que um relacionamento de chama gêmea é aquele do coraçãozinho, da Doriana. Não é, pessoal. É um relacionamento que, se você não tiver curada com suas curas em dia, com as suas meditações em dia, nem vale a pena você conhecer, porque é muito doloroso. São coisas assim do arco da velha que acontecem. Até porque o masculino, nesse momento, quem geralmente, tá? Quem não é uma regra, mas geralmente quem desperta para o vínculo inicial é o divino feminino. E aí ele vai ter que curar as suas
mágoas, suas tristezas, os seus traumas, seus bloqueios, a sua criança interior ferida. Ele vai ter que curar para depois, né? Para poder ancorar ali na 5D, que é onde esse relacionamento, ele, na verdade, ele funciona. Ele vai ter que estar ali muito bem curado, muito bem centrado, para poder ancorar esse divino masculino, que geralmente desperta depois para o vínculo, né? E esse divino masculino é o que rege aqui os chakras inferiores. Olha, como que a gente vai falar disso, né? Numa sociedade machista, numa sociedade pornográfica, né? Sabe? As pessoas confundem o sagrado, o sexo sagrado, aquilo que é realmente que a gente conhece através da filosofia do Tantra, né? Como que eu vou falar em chamas gêmeas com essa discrepância toda? Então, é complicado até a gente comentar sobre isso, porque bate nos nossos paradigmas. Então, quando a gente fala em reencontro, em fusão, encontro das chamas gêmeas, neste momento, não romantiza. Porque você quer um amorzinho, aquela coisinha quentinha do coração, tenha com a sua alma gêmea. Daí tá tudo certo. Agora, se você for esse caso, também não adianta fugir. Porque se você estiver aqui em missão, tá? 1% só da população tem esse acordo, tá? Se você está em missão de elevar a grade planetária, elevar a grade vibratória do planeta Terra, isso faz parte do seu plano de vida, você faz parte da sua missão de vida, e você está num relacionamento de chama gêmea, não tem para onde correr. Aí é curar. Exatamente. E não pode preocupar com o divino masculino. E às vezes, quando o divino masculino acorda primeiro pro vínculo, que é muito raro, né? Mas acontece, o divino masculino, ele também precisa tratar todas as curas e não ficar preocupado com o que o gêmeo está fazendo. Sim. Entendeu? É muito complexo, é complicado, porque eu quero pensar, mas eu estou fazendo as minhas curas, mas e a minha outra parte? Não está, né? E aí, você tem o que com isso? Então, você engolir isso é muito complicado com a cabeça que a gente tem hoje, com a escola da consciência sobre relacionamento. Por isso que as pessoas não saem desse esquema, sabe? Sofrência e música sertaneja, tudo que embute você continuar naquilo que te dá aquele coração quentinho, sabe? Tem gente que cai nos vícios, tem gente que é pior ainda, que, né, poxa, às vezes até perde uma encarnação toda, porque por falta de conhecimento, falta de clareza mesmo, né? E não parte para as curas. Então, esse é um assunto, até tem canais bem especializados aí, para quem está numa caminhada, né, de chama gêmea nesse momento. Tem, assim, faço acompanhamento com a Márcia Sol, eu sou meu sol, eu faço acompanhamento com ela, porque o meu trabalho com a consciência do divórcio energético bateu muito. Por quê? Porque, olha só, para eu chegar a sequer pensar que eu posso ter uma fusão, um reencontro com a minha chama gêmea, eu preciso fazer a limpeza de todos os outros relacionamentos. Por isso que esse assunto das chamas entrou na consciência do divórcio energético. Porque essa é a finalidade, pessoal. Fazer as limpezas que precisam ser feitas, sem choro, sem vela, sem, ai meu Deus, sem ter que ficar cuidando do que o outro está fazendo, qual que é o progresso que o outro está tendo. É se focar em você, né, no amor próprio, como a gente falou aqui, na sua própria evolução espiritual e fazer a sua parte, mais uma vez, sem se preocupar
com o progresso espiritual do outro. E isso é muito mais difícil, né? Então, o desapego, né? Isso vem muito do ego, o desapego. Confiar e deixar que cada um segue a sua caminhada. Isso diz respeito muito mais a você tratar suas inseguranças, os seus medos, do que o tempo do processo do outro. Eu digo por mim, né? Porque o pai das minhas filhas, eu acredito que foi uma alma gêmea minha, porque a gente tinha uma conexão extremamente profunda e a gente trilhou um caminho muito parecido na espiritualidade, no despertar, e ele é o pai certo para minhas filhas, eu tenho certeza disso. E por um bom tempo do relacionamento, a gente expandiu, e aí chegou no momento que ele parou, né, o crescimento dele, e eu continuei. Só que eu ainda tinha muita coisa para curar em relação a sentimentos de rejeição, de abandono, dependência emocional, insegurança, que eu não estava conseguindo curar com um relacionamento harmonioso que nós estávamos tendo. Então, qual foi o espelho? Foi ele parar o processo dele, estagnar, e aquilo me deu uma sensação de que eu estava sendo rejeitada. Só que eu só acusei. Eu olhei para ele e falei assim, você tá me rejeitando, você não me ama, você não faz por onde, você não vai atrás, você não luta por mim, você não faz nada pelo relacionamento. Mas a questão é que naquele momento, a atitude dele foi importante para eu ver que eu tinha aquela dor dentro de mim. Mas eu não tive um nível de consciência de entender isso naquele momento, né? E aí foi indo que o relacionamento acabou. Só que aí eu tô trazendo essa experiência para vocês perceberem como que funciona. Então, na hora de sentar ali, você se pôr numa posição de julgadora, de que às vezes o outro tá um processo lento, o outro não tá acompanhando, o outro não tá... Mas às vezes o outro só tá sendo um espelho para você curar aquilo que você precisa. E se você sair daquele relacionamento e for para outro, e você não concluiu esse processo, você não limpou suas dependências emocionais, seus sentimentos de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação, seja lá o que for, você vai atrair outra pessoa que vai te mostrar o mesmo. Então, quanto você está disposta a se limpar, se purificar, se transmutar, se curar, para que você viva realmente um relacionamento saudável, né? E aí, tipo assim, não adianta... Como que chama não adianta... aquele tipo de relacionamento, Laís? Você vai me lembrar que me fugiu a palavra. É o corredor e o... Não sei. O corredor e o que vai atrás. Não, perseguidor não e o sei. corredor. Tá, o perseguidor e o corredor. E outra coisa, não adianta se fechar, porque assim, eu passei por esse processo também. Tipo assim, eu só vou ficar com alguém a hora que eu estiver curada. Mas você só se cura se você estiver com alguém. Porque o outro é seu espelho. Não tem como você ficar se fechando, você achar que você vai ter um momento perfeito para você se abrir, para você entrar em um relacionamento. Porque daí você nunca vai ter esse momento. Pois é. Entende? Daí você vai ficar, vai passar. Você falou ali, me lembrou, voltando lá, né? Dessa divisão das duas polaridades, do yin e yang. É daí, Laís, que surge a primeira dor. Por quê? Quando eu tô lá quentinha na minha unidade com as minhas duas polaridades junto, yin e yang. Aí, de repente, há a separação, porque eu preciso vir para a experiência e ele também. Houve a separação. Quem parte primeiro desse quentinho é a parte yin. Então, a dor primordial é a sensação, exatamente disso que você falou, da rejeição. E daí desencadeia todos, e é uma coisa que é uma cura primordial, uma dor primordial que a gente tem que fazer. A cura da rejeição, o sagrado feminino, o divino feminino. Em contraparte, e o Yang, que ficou, vamos dizer, e partiu depois para a experiência, o que acontece com ele? Qual que é a dor primordial dele? É do abandono. Então, olha só, todas as relações que a gente tem do perseguidor, do corredor que eu estava falando,
provém dessa questão do abandono, porque quem abandona, quem tem o medo do abandono é o primeiro que abandona o barco. Por isso que por medo de ser abandonado. Exatamente. Então também Que é são o padrão que eu sempre tive nos meus relacionamentos. O menor resquício que eu tinha de ser abandonada, eu abandonava antes. E aí eu sempre me achei muito forte. A dor. Porque eu sempre tomei a decisão primeiro. E aí, olha só como que é. Eu nunca levei um fora. Nunca tinha, né, levado fora nos meus relacionamentos. Nunca tinha, pelo menos nos meus relacionamentos que foram mais longos, que foram 4, todos eles eu que terminei, né? O término ali por esse mesmo padrão. E aí esse ano, que foi o ano que eu fui analisar todas as experiências que eu estava tendo nos relacionamentos, apareceu uma pessoa que foi um negócio assim, uau, assim, eu falei, gente, eu tinha certeza que eu tinha encontrado uma alma gêmea minha ali, e eu não duvido que não fosse. Mas tem outro detalhe aí, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas armadilhas, porque existem os narcisistas, né? Então, hoje analisando, eu acredito que poderia ser sim essa conexão profunda de alma, que talvez ele veio me ensinar de uma forma dura, porém, ele tinha, assim, traços narcisista, que é aquela pessoa que te lê e te conhece e te manipula ali para conseguir o que ela quer por um benefício que ela acha que ela tem com você. Enfim, isso aí dá outro tema de live. E aí, a gente ficou 1 mês e meio com aquela paixão louca, que tudo estava conectado, tudo entrelaçado, tudo fluindo, tudo lindo, tudo perfeito, tudo de repente, em 1 semana, tudo mudou. E aí ele veio e falou pra mim que não queria mais porque tinha medo da relação ficar chata. E aí foi fora que eu levei, achando que eu tava vendo uma relação incrível depois de muito tempo. E aí eu levei esse fora, que foi incrível. Na hora doeu pra caramba, fiquei louca, meu ego me matou de raiva, queria matar a pessoa. Mas ele me levou pra muitas crenças e traumas que eu já tinha vivido e que eu achava que eu tinha curado. Porque, enfim, né, a minha questão relacionamento é uma questão que eu me curo muito e profundamente. Já tive relações muito difíceis, muito kármicas. E a minha primeira foi kármica ao extremo. Foram 10 anos de relação péssima e uns 20 anos de conexão, mesmo cada um estando seguindo a tua vida, né? E aí a gente teve que se reconectar para fazer a limpeza ainda dos processos emocionais que ainda tinham ficado trancados, tanto no meu corpo quanto no dele. Eu acho que ele fez o processo dele, eu não sei, mas o meu foi muito profundo, né? Só que assim, para eu ir de novo lá naquele passado e resgatar aquela coisinha que estava guardada lá, eu tive que acessar uma pessoa aqui no presente que me desse um chacoalhão, que me botasse num lugar. Porque meu medo era de ser rejeitada. Então, quando desse o menor sinal de rejeição, eu meti o pé e saí do barco. Aquilo me dava uma falsa sensação de poder. Não, eu não fui rejeitada, eu rejeitei. Aí, naquele momento ali, com essa pessoa, não deu tempo. Foi 1 mês e meio e eu não percebi nada. Simplesmente, do nada, não quero mais. Tenho medo de não gostar mais de vocês. E aí, pronto, senti a rejeição que eu precisava, né? Aí a gente vai percebendo. Outra live, viu, Laís? Outra live a gente conversa sobre essa questão das curas do divino masculino e divino feminino, que é importante a gente falar sobre isso, porque é aonde a gente vai chegar. E lembrando, pessoal, mais uma vez, relacionamento de chama gêmea é muito parecido com os relacionamentos kármicos. Com a diferença que esse relacionamento vai te fazer dar um salto quântico, mesmo que não se sustente, né, por um tempo, antes da próxima reunião, porque detalhe, tá? Não dá para fazer divórcio energético com a chama gêmea, tá? Não funciona. Não tem como você divorciar de você mesmo. Não dá. Verdade. Entendeu? Porque é a única alma em 2 polaridades. Então, pode haver períodos de afastamento. Depois a gente pode também falar sobre as fases dos encontros das chamas gêmeas, né? Mas o quanto a gente precisa, na verdade, se preparar para estar
tendo esse tipo de relacionamento, porque realmente pode ser algo assim, extremamente doloroso, porém, a função do teu gêmeo é te fazer crescer, né? E olha, não tem afinidades bonitinhas igual as almas gêmeas, não. Um é atlético, o outro sabe, sedentário, um é nerd, o outro sabe, relapso não tem essas questões, eles são muito diferentes, entendeu? Mundos diferentes. Não é. Por isso que já começa a discrepância daí, porque a alma gêmea não. Eu falo, é do mesmo círculo, eu falo a mesma língua. Almas gêmeas não. São os opostos, muitas vezes. Fisicamente, idade é uma coisa também que dá para a gente levar. As chamas gêmeas muitas vezes não têm a mesma idade, um é mais né, tem mais idade do que o outro. A questão física, né? Gente, o sexo com as chamas gêmeas. Deve ser muito péssimo. Louco. É péssimo. Entendeu? Porque, porque é bom demais. Tem um equilíbrio de energia. Não, gente, porque precisa ter um equilíbrio. É um sexo sagrado. Se há um desequilíbrio nessa questão sexual, não rola. Você consegue entender até onde vai o processo de cura? É isso. Nós estamos aqui, quem está no processo, quem está numa caminhada de chama gêmea, está aqui para se curar, e um é espelho do outro. E olha, coisas assim, ó. As pessoas podem vir falar, mas quando o teu gêmeo fala para você uma crítica, te destrói completamente. Você desmorona. Mas depois que você faz a sua reconstituição, você vai, puxa, mas aquilo me fez crescer tanto, né? E não podia ser outra pessoa que não o gêmeo para fazer isso, se você está na caminhada de missão. Então, assim, é um assunto muito grande, são muitas informações, mas já, só para gente... falar, não é um relacionamento. Com certeza. Não é um relacionamento do coraçãozinho, eu te amo pra sempre. Eu não quero, né? Chama gêmea, não. Você quer um relacionamento quentinho? Vou fugir, quero um relacionamento quentinho. Quero quentinho, conchinha, ficar de boa, sem confusão, sem muita coisa. Essa questão da é um relacionamento bem espiritual, vamos dizer assim, né? Buscando ali. Se não tivesse entendimento, é complicado. E não adianta fugir da missão, tá? Você pode ir para Nova York, que não adianta. Vai achar. Gente, o assunto é complexo. Eu dei o melhor de mim, tomara que eu tenha contribuído com alguém. E a gente está às ordens. Né? Quem precisar da mesa psiônica pode me chamar. Né, deixar meu telefone a gente ainda vai estar de pé lá, hein? Depois, quem comentar lá, a hora que já tiver postada a live, os 10 comentários na live, a gente vai fazer o sorteio, tá? Então põe lá, eu quero a mesa. A gente vai fazer o sorteio. Mas é isso, gente. Pode estar contando com a gente. Sim, estamos. Pode mandar lá no direct, tá? Tudo que é voltado a relacionamento aí pode estar chamando a Ju. E quem precisar de uma constelação aí também tá de pé aqui. E vamos nos contribuindo aí, né, Ju? Beijo. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Até a próxima. Tchau.